Olá pessoal, então nesse primeiro vídeo eu queria contar para vocês uma das primeiras decisões que eu tomei em relação a esse material para pedir ideias, sugestões de quem já trabalhou com isso, de quem já leu sobre isso, que já escreveu sobre isso, tá? As duas habilidades de pensamento computacional que aparecem na BNCC do ensino médio são a habilidade 315 e 406. Eu vou ler ela para vocês. A 315 diz: reconhecer um problema algorítmico, enunciá-lo, procurar uma solução e expressá-la por meio de um algoritmo, com o respectivo fluxograma. E a 406 diz: utilizar os conceitos básicos de uma linguagem de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente e ou matemática. Bem, essas são as duas habilidades mais obviamente ligadas com o pensamento computacional e que eu quero contemplar integralmente nesse material. Depois tem algumas outras habilidades que talvez eu toque, mas isso é assunto para outros vídeos futuros. Mas me chama a atenção duas coisas nessas habilidades. Primeiro, muita menção à ideia de algoritmo. E segundo, é a menção ao termo fluxograma. Esse termo fica mais importante se você olhar as habilidades do ensino fundamental, de matemática do ensino fundamental na BNCC. Lá, fluxograma é mencionado várias vezes. O que não é uma coisa tão convencional assim, né? Não é um termo que faz parte de currículos de maneira tão clara, assim, de maneira tão óbvia, em currículos convencionais. Então isso me chamou muita atenção. Então esse foi um dos primeiros pontos que eu gostaria de abordar. Usar fluxograma nesse material, pedir para os alunos usarem fluxograma nesse material. Então a ideia seria que eles representem soluções de problemas usando fluxograma. Só que eu não queria ficar naqueles exemplos meio clássicos de programação, principalmente quando você está fazendo programação sem computadores, né, que é o que eu estou pensando no momento. Essa programação unplugged, né, usando materiais manipulativos ou algo do gênero. Eu não queria ficar naquele tipo de problema de se deslocar em um labirinto ou se deslocar em uma malha quadriculada, sabe? Ande tantos passos para frente, vire para a direita, ande tantos passos e assim por diante. E também não queria ficar restrito àquelas coisas tipo receita de bolo, sabe? Tipo sequência de ordens que uma pessoa deve seguir para conseguir fazer uma determinada coisa. Eu queria aplicar a ideia de fluxograma em probleminhas ou em jogos. Que sejam simples, obviamente, né? Mas que comecem a mostrar um pouco um fluxograma em que em algum momento tem uma decisão, ou que tem parte que se repete, coisas desse tipo. Uma fonte de inspiração legal para isso foi o material do Poti sobre jogos. É um material do nível 2, e os primeiros exemplos que são discutidos no material são bastante acessíveis, assim, não são para alunos super experientes com Olimpíadas, tá? São problemas que são gostosos de brincar, rápidos, e que dá para estabelecer uma estratégia vencedora sem tanta dificuldade assim. E essa estratégia dá para ser representada por um fluxograma não tão complexo. Eu vou deixar o link do material aqui embaixo para quem estiver interessado, quem não conhecer, quiser dar uma olhada. Mas para ilustrar um pouco mais claramente, eu vou incluir também aqui embaixo um link para um jogo chamado Coelhos Saltitantes. É um jogo que eu vi uma vez em um site, um desses desafios de lógica aí. Eu trombei nele uma vez num site e eu fiz uma versão em Scratch com um grupo de alunos quando eu dava aula para o ensino médio. E eu acho um joguinho super simpático, super simples, envolve aí uma estratégia que você tem que estabelecer e tem que seguir ela à risca para conseguir. Basicamente você tem um grupo de coelhos aqui e um grupo de coelhos aqui. E você tem que, saltando um deles por vez, você tem que conseguir trocar os grupos de lado na tela. Então é um probleminha simpático e tal. Se você clicar no link, você vai poder jogar algumas vezes e entender. Não sei se ele é muito conhecido. A minha pergunta para vocês na verdade são duas. Vocês conseguem entender como que esse jogo, Coelhos Saltitantes, poderia ser resolvido por um fluxograma? Vocês acham que essa atividade seria interessante e viável para um grupo de alunos? Segundo, vocês teriam outras ideias de jogos mais ou menos desse tipo, de probleminhas mais ou menos desse tipo, que eu pudesse usar nessa parte? Por favor, deixa seu comentário no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, por onde você estiver vendo esse vídeo. E a gente discute essas ideias, a gente troca mais ideias por aí, beleza? Até mais!